Hoje eu quero estar falando com vocês no Salmo 148. E o Salmo 148 é uma convocação de Deus para todo ser que vive, adore ao Senhor. Então a gente vai ver que o Salmo 148 é um salmo de adoração única e exclusiva a Deus. E a partir do verso de número 2, a gente vai ver, a primeira convocação da adoração, que são aos anjos. A gente vai ver escrito assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então nessa primeira parte, de convocação de adoração a Deus, a gente vai ver Deus ordenando para que todos os anjos o adorem. E é muito interessante quando a gente estuda em relação à angelologia, que é o estudo dos anjos. Nós vamos ver, que os anjos, a primeira função, o primeiro trabalho, dos anjos em relação a Deus é justamente a adoração, ao louvor, a honra e a glória seja dado somente a Deus por eles. Só que se a gente for, olhar nas funções, pré-estabelecidas para eles, a gente vai ver, que existem categorias diferentes, de seres angelicais. Poderia citar pelo menos 4, que são os anjos, arcanjo, serafins e querubins. De modo que a Bíblia vai dizer, que os anjos, eles são milhões de milhões e milhares de milhares. E em alguma passagem também diz que eles são legiões, são inumeráveis, não dá para contar. E na categoria primeira dos anjos, a gente vai ver, que uma das funções, delegadas a eles são a função de ser um mensageiro direto de Deus. Por exemplo, quando a gente vai ver lá no livro do profeta Daniel, quando Daniel ele está orando, porque Daniel ele estava lendo uma passagem no livro de Jeremias, e ele então percebeu, que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim. E ele queria uma resposta de Deus, então ele começa a orar. Que são, os 21 dias de oração de Daniel. E a gente vai ver então que no finalzinho, quase acabando aquele período de oração, Deus então, ele envia o anjo Gabriel, para levar uma mensagem para Daniel como resposta da sua oração. Então, a gente vai ver que Gabriel, ele é um anjo e ele é um mensageiro direto de Deus. E é interessante que esse mesmo anjo Gabriel, quando chega lá no Novo Testamento e quando é ali anunciado o nascimento de Jesus, tanto, para Maria quanto também para José, a gente vai ver, o aparecimento ou a aparição do anjo Gabriel também, trazendo uma mensagem de que o que seria gerado seria fruto do Espírito Santo. Então a gente vê, que o anjo Gabriel, de fato, ele tinha uma delegação de levar uma mensagem direta de Deus. Então ele era um mensageiro. É lógico, que se a gente for estudar mais afinco, dentro da angelologia, a gente vai ver, que existiram outros anjos mensageiros, os 3 anjos que apareceram para Abraão. Nós vemos também o anjo, quando vai ali, quando Pedro está preso, ele desce, então vai lá para libertar Pedro da prisão e assim por diante. Então nós vamos ver que os anjos, eles além deles adorarem a Deus, eles também têm, sido delegado a eles essa função de mensageiros. E na
Na segunda parte angelical, poderíamos falar sobre o arcanjo. Né? E eu falo arcanjo no singular porque, para mim, né, arcanjo na Bíblia só existiu um, que é Miguel. Alguns teólogos, né, eles falam que existiram outros e pegam algumas referências ali, não fazendo, né, não, na verdade, não referências diretas, mas inferência mesmo, de que existem outros arcanjos e tudo, mas a Bíblia menciona diretamente apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, diferentemente dos anjos, ele tem uma função diferente. E a gente vai ver, né, que a função do arcanjo Miguel é guerrear as guerras de Deus, é batalhar pelo Senhor. Tanto que quando, né, a gente volta lá no livro de Daniel, quando Daniel está orando e Gabriel vai levar a mensagem ou a resposta para Daniel, a gente vai ver que o anjo Gabriel vai preso, né, ele é aprisionado. Então é necessário que Miguel, como sendo o arcanjo do Senhor, desce lá para libertar ele. E então, né, a gente vê também lá no Novo Testamento, no livro de Judas, que o arcanjo Miguel, ele luta com Satanás por causa do corpo de Moisés. Está escrito lá no livro de Judas, né, que ele tem uma batalha ferrenha com Satanás, disputando o corpo de Moisés. Então a gente vai ver que, né, o arcanjo Miguel, ele é aquele que guerreia ou que peleja por Deus. Então ele tem essa função. E os outros dois, né, que são os serafins e também os querubins, os serafins, né, igual está escrito lá em Isaías no capítulo 6, os serafins, eles têm a função direta e exclusiva e ligada com a adoração a Deus. Você vai ver, né, que quando Isaías ele tem aquela visão, ele vê o trono de Deus, né, no alto, e ele vê os serafins voando por cima do trono, né, adorando a Deus, né, louvando a Deus, e cada um deles possuía 6 asas, de modo que uma cobria o rosto, com duas cobria o rosto, com duas voava e com duas cobria os pés. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, né, os serafins, eles estão ligados diretamente com a adoração a Deus. E por fim, nós vemos também os querubins. E os querubins também têm uma função exclusiva. E a função exclusiva dos querubins é da proteção em relação, né, àquilo que é de Deus. Quando Adão e Eva, né, depois que Adão ele come do fruto, juntamente com Eva, a Bíblia diz que Deus tira Adão e Eva do jardim, expulsa eles do jardim e coloca 2 querubins na porta do jardim para que eles não entrassem, protegendo, né, o jardim ali do Éden. Então nós vamos ver, né, que os querubins eles têm essa função de proteção. Tanto que quando a Arca da Aliança é construído também 2 querubins em cima do propiciatório, né, encurvados, em forma de adoração, com as asas ligando um no outro. E aqueles querubins em cima da Arca da Aliança representa a proteção divina. Então a gente vai ver, né, essas diferenças na hierarquia angelical. E o verso de número 2 diz: Louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então aqui no verso de número 2, Deus convoca para que todos os seres angelicais, desde os anjos, arcanjos, serafins, querubins e outros, né, que não foi citado, para que todos o adorem, porque foram seres criados e foram criados exclusivamente para adorar a Deus. Continuando aqui, a gente vai ver no verso de número 3, Deus
convocando os astros, as estrelas, né, o sol, a lua, todos para que o adorem a Deus. Está escrito assim, no verso de número 3. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Então nós vamos ver, né, Deus convocando todos os seres astrais, né, todos os astros, todas as estrelas, o sol, a lua, para que adore a Deus. A gente sabe, né, que Deus criou todas as coisas. Deus criou o sol, que é o luminar maior. Deus criou a lua. Deus criou as estrelas. E cada uma, Deus, né, as conhece pelo nome, as chama pelo nome. E é interessante, né, que quando a gente vai estudar um pouquinho sobre astrologia, a gente vai ver, né, que existem, né, várias luas, por exemplo. A gente sabe que para a Terra existe uma lua, mas em relação aos outros planetas que existem, também eles possuem as suas luas, que são seus satélites naturais. A gente sabe, né, que o satélite natural da Terra, né, é a Lua, essa como nós vemos. Mas, né, os outros planetas também têm as suas luas. Então nós vamos ver, né, o quanto é imenso, gigantesco, né, esse mundo astral, esse mundo, né, que está acima de nós, que são as estrelas, que são o Sol, a Lua, os cometas, os planetas, tudo existente ali. E todos eles devem adorar a Deus, porque Deus convocou eles para que o adorem, porque foram criados para esse propósito de adorar a Deus. No verso de número... Deixa eu ver, no verso de número 7. Aí no verso de número 7 está escrito assim: Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Aqui no verso de número 7 nós vamos ver Deus convocando para que todos os seres marinhos ou aquáticos também o adorem. E ele diz assim, ó, louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Então a gente sabe, né, que nos oceanos e nos mares existem também, né, um universo diferente, né, cheio de animais aquáticos, né, plantas aquáticas, né, muitos que nós conhecemos, existem inúmeros que o homem também não conhece. Quantos tipos de peixes, né, de vertebrados e invertebrados não existem ali dentro dos oceanos que o homem ainda não conhece. E Deus então convoca para que todo ser vivo que está nos oceanos e nos mares o adorem. Então nós vamos ver uma convocação, né, que Deus faz para que eles também o adorem. Continuando aqui, no verso de número 10, Deus diz assim: as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Então, no verso de número 10, né, Deus convoca toda a fauna, que são os animais terrestres, para que também o adorem. Então, nós vamos ver que Deus começa dos anjos, Deus depois vai descendo para os astros, depois ele vem descendo para os mares, e agora ele vem para a fauna, que são os animais terrestres, né, convocando para que todos o adorem. E no verso de número 11, a gente vai ver então ele convocando todo o homem para que também o adore. E ele diz assim, ó: reis da terra e todos os povos, príncipes
e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louvem ao nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Então nós vemos aqui, por fim, no verso de número 11, Deus convocando todo homem, toda pessoa, independente da esfera, independente da classe social, né? Independente de ter ou não ter, de ser ou não ser, de ter nome ou não ter nome. Deus convoca a todos para que o adore. Por isso que ele diz: a todos os reis da terra, os grandes, e a todos os povos pequenos, a todos os príncipes e a todos os juízes da terra, e a todos os jovens e a todas as donzelas, independente de faixa etária, independente de cor, independente de ter dinheiro, de não ter dinheiro. Deus convoca toda a humanidade para adorar a Deus. Todo homem, todo ser homem e mulher que respire deve adorar a Deus, porque foi criado para isso. Então a convocação de Deus no Salmo 148 é que para que todo ser que respire adore a Deus. Então eu quero deixar, né, essa breve meditação, né, começando de cima para baixo, mostrando que todo ser foi criado exclusivamente para adorar a Deus. Então, né, eu quero deixar esse salmo aqui para sua meditação. Espero que, né, você venha entender o porquê você foi criado, né? E nós fomos criados justamente para isso, para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Fica com Deus e até a próxima.